Fala pessoal, como vocês estão? Mais um vídeo para a disciplina de termodinâmica. Hoje estaremos iniciando o capítulo 2, ok? Abrangendo o tema equações de estado. Equações de estado encontra-se pela experimentação que somente um certo número mínimo de propriedades de uma substância pura pode ter valores arbitrários. Os valores das propriedades restantes são então determinados pela natureza da substância, como por exemplo do gás de oxigênio. Vamos induzir a entrar em um tanque evacuado e o tanque e o seu conteúdo sendo mantidos a uma temperatura termodinâmica T. O volume V do gás admitido é fixado pelo volume do tanque e a massa M do gás é fixada pela quantidade que induzimos a entrar. Uma vez que fixamos a temperatura, volume e a massa, a pressão P é determinada pela natureza do oxigênio e não pode ter um valor arbitrário qualquer. Assim, a relação entre pressão, volume, temperatura e massa é expressa como uma equação de estado de uma substância, como sendo desse jeito. Se qualquer uma das três propriedades forem fixadas, a quarta propriedade será determinada. A equação de um estado pode ser escrita em uma forma que depende somente da natureza da substância e não da quantidade de substância que está presente. Se todas as propriedades extensivas forem substituídas por seus valores específicos, por unidade de massa ou por mol correspondentes, ao combinar as propriedades volume e massa em uma só propriedade, temos o seguinte: estamos diminuindo o número de variáveis para o nosso problema. Então a equação de estado fica desse jeito. E aqui se trata do nosso volume específico, ok? A equação de estado de um gás ideal. Como vamos formular ela? Bom, suponha-se que se tenha medido a pressão, volume e temperatura e a massa de um certo gás em um largo intervalo dessas variáveis. Ao invés do volume V, usaremos um volume específico molar, ou seja, volume dividido pelo seu número de mols. Tomemos todos os dados colecionados a uma temperatura T e calculemos para cada medida individual a razão PVT, ok? Onde V é o nosso volume específico molar, ok? E tracemos um gráfico com esta razão, ok? Com esta razão aqui para as ordenadas e a pressão P para as abscissas. Foi encontrado experimentalmente que todas essas razões se localizavam em uma mesma curva lisa, para qualquer que seja a temperatura. Porém, as razões correspondem a diferentes curvas e a diferentes temperaturas. As características das curvas foram que todas elas convergiam para o mesmo ponto no eixo vertical e que as curvas para todos os outros gases convergem exatamente para o mesmo ponto. Nesse limite comum entre as curvas, a razão PVT, quando a pressão tende a zero, é chamada de constante universal dos gases, denotada pela letra R, ok? E admite um valor como sendo R igual a 8,31 vezes 10 a terceira joule por quilo-mol Kelvin, ok? Ou ainda, a gente representando apenas por mol, temos que R igual a 8,31 joules por mol Kelvin. Segue-se que para pressões suficientemente baixas, podemos escrever para todos os gases a relação PV-RT. Então, para pressões suficientemente baixas, podemos escrever a equação de estado para qualquer tipo de gás, como sendo esse formato aqui, PV-RT. Ok? Aqui tem um gráfico referente às curvas, as diferentes curvas convergindo para o mesmo ponto, que é a nossa constante do gás ideal, ou seja, a constante dos gases perfeitos. É conveniente postular um gás ideal para o qual, por definição, a razão PVT é exatamente igual à constante R, que a gente viu lá, 8,31 joule por mol Kelvin, para todas as pressões e temperaturas. E por fim, a equação para um gás ideal, PV-RT ou PVNRT, ok, onde N é o número de mols,
ok? Podemos expressar pela equação de estado de um gás ideal como sendo essa equação aqui, essa ou essa, tanto faz, porque V é o volume dividido por número de mols, que esse é o volume específico. Pode-se também escrever essa lei da seguinte maneira: ao invés de se referir ao número de mols, vamos se referir ao número de partículas. Usando a relação em que o número de mols é igual ao número de partículas dividido pelo número de Avogadro, temos o seguinte: substituindo a equação 2 na equação 1, segue-se que PV é igual ao número de partículas dividido pelo número de Avogadro vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Então chamemos então que a razão entre a constante universal dos gases e o número de Avogadros como sendo a constante de Boltzmann. Que olha que interessante, a constante universal dos gases é 8,31 e a constante do Boltzmann é 1,38, apenas inverteu a ordem dos algarismos, ok? Vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin. Essa constante K, constante Boltzmann, estabelece um número de conversão entre uma grandeza medida em Kelvin e outra medida em Joule, ou seja, entre temperatura e energia. Portanto, já temos uma ideia de que temperatura está relacionada fortemente com a energia. Então essa constante aqui, ela é muito importante para a física, porque ela consegue relacionar o que? Energia e temperatura, expressa por um número, ok? Galera, muito obrigado por terem visto o vídeo, ok? Valeu!